Paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, um bom dia, boa tarde, uma boa noite para o seu amigo ouvinte que vai ouvir essa live. Quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, para que o YouTube entenda que é importante para você. Nós vamos falar nesse dia 15 de junho de 2023 sobre o amor de Deus para com o homem, alguns deveres do crente para com o seu Criador, um para com o outro. Que Deus abençoe o irmão, que Deus abençoe a irmã. Nós vivemos em paz, carinho, com amor, respeitando um ao outro e abençoando, sendo abençoado um pelo outro. Porque Deus é conosco. Deus está contigo, Deus é comigo. Deus nos chama para fazermos a obra dele e pregar o evangelho da salvação, o evangelho de vida eterna para o homem, para a mulher, para as nações, para a glória do nome do Senhor Jesus. Veja a palavra de Deus. Alguns deveres dos crentes uns para com os outros. Versículo 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Aleluia. 8. Acima de tudo, porém, tende o amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecados. Medida que nós vamos falar sobre isso aqui. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servindo uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. 11. Se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Amados e queridos irmãos, vamos falar do amor de Deus para com o homem, a mulher, com a igreja. O amor de Deus para com aqueles que não conhecem a Deus, para que todos que chegam ou venham conhecer por intermédio de nós, entre-se na casa do Senhor, na presença do Senhor, alegremente. Aleluia. Amados, nós vemos a palavra de Deus. Vamos ver na palavra de Deus assim. Olha, se alguém... Olha, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, e bem das vossas orações. Sejas, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Se o homem ou a mulher for criteriosos a Deus nas nossas orações, veja bem como é que às vezes eu oro, fico irado, peço a Deus que trata com o irmão, com o pastor, com a igreja, com o mundo, com alguém que me perseguiu. Isso não é critério. Qual é o critério de Deus? É que eu volte e peço, Jesus, perdoa esse irmão, essa irmã, este homem, essa mulher que me fez o mal. Assim como o Senhor tem me perdoado,
para que um dia nós estejamos todos na glória. Sejamos criteriosos. Não vamos impor nossas mãos sobre o pecado de alguém. Mas não vamos estender as nossas mãos para atirar pedra em alguém. Amando. Versículo 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecados. Esse versículo 8 é importante. Tende, acima de tudo, tende um amor intenso. Você sabe o que é um amor intenso? É você colocar esse irmão, essa irmã, acima de tudo. Você teria que fazer alguma coisa, mas por amor dessa irmã e desse irmão, você não vai fazer. Você vai visitar. Você vai ouvir. Não vai atirar pedra. Você vai compreender. Vai se colocar no lugar desse irmão e dessa irmã. Se fosse você, meu irmão, se fosse você, minha irmã, se fosse eu, será que eu teria suportado o que esse irmão e que essa irmã suportou? Examine-se eu mesmo. É um intenso amor uns para com os outros. Assim como eu quero entrar nos céus pelas portas, eu tenho que sentir esse amor pelo meu irmão intenso, minha irmã, que elas vão entrar comigo pelas portas. Sente criterioso nas minhas orações e clamando ao Senhor que convince esse irmão e essa irmã do pecado, da fraqueza que está fazendo, para que um dia esse irmão, essa irmã, entre nos céus pelas portas. Amados e queridos irmãos, o amor cobre multidões de pecados. Você está entendendo? O amor cobre multidões de pecados. Eu quero lhe dizer uma coisa, esse amor que cobre multidões de pecados não é o pecado do irmão ou da irmã, é os meus pecados. Você está entendendo? O amor cobre multidões de pecados. Esse pecado pode estar na minha vida, mas como eu amo intensamente o irmão e a irmã, Deus olha dos céus e pela misericórdia dele lança para trás de suas costas os meus pecados. E você também, se cometeu pecado, se com amor intenso que eu estou orando, estou clamando ao Senhor, Deus lança para trás do corpo dele os seus pecados e disse: meu filho, minha filha, levanta-te e põe-te na minha presença, eu falarei contigo. Você foi chamada para ser templo e morada do Espírito Santo. Você foi chamado para ser templo e morada do Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, essas mãos que você tem aí, quando levanta para glorificar o nome do Senhor, essas mesmas mãos não é para levantar, para condenar alguém, para tirar pedra, para amaldiçoar. Esses lábios que você glorifica o nome do Senhor, ele é sempre para dizer: bondoso é o Senhor, misericórdia é o Senhor. Está pronto para amar os seus amigos e também os seus inimigos, aquele que te persegue, que calunia você. Meu amado e querido irmão e irmã, em o nome do Senhor Jesus Cristo, ame uns aos outros com intenso amor.
porque o amor cobre multidão. Não é uns pecados, é multidões de pecados. Tem pessoa que nós falamos não tem mais jeito, adulterou, ele traiu, ele caiu, mas se nós orarmos, se nós clamarmos ao Senhor por amor, por essa alma, a Bíblia nos afirma que serão cobertas multidões de pecados. E Deus cuidará dessa alma para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 9. Sede mutuamente hospitaleiros, uns sem murmuração. Meus amados e queridos irmãos, se Deus chama alguém, e chama e diz ajuda, você diz, Senhor, eu não posso, eu tenho pouco. Amados e queridos irmãos, você tem menos ou mais do que aquela viúva que tinha um pouquinho de farinha para fazer um bolo para comer ela e o filho e morrer depois. E o homem de Deus mandou que fosse e fizesse, mas para ele primeiro um bolo e depois para os dois. E que não faltaria a farinha na panela. Você tem igual essa mulher, menos ou mais. Examine dentro do seu coração. Se você tem aquilo que ela tem, seres mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Começa a meditar no seu coração. Que crente é você? Que crente sou eu? Que crente somos nós? Nós glorificamos a Deus na igreja com os lábios ou com o coração. Nós glorificamos o nome do Senhor Jesus Cristo com a nossa vida dentro da igreja, fora da igreja, do nosso trabalho, na sociedade, aonde nós moramos, aonde trabalhamos, aonde estudamos, ou cada lugar é um lugar diferente. Como está o seu coração? Como está o meu coração? Sabe por que eu quero vou dizer, meus irmãos? Porque Jesus Cristo, ele está voltando para buscar a igreja. E ele te ama, meu irmão. Ele me ama, meu irmão. Ele nos ama. Ele te ama, igreja. E o Senhor Jesus Cristo disse na palavra dele, sede santo, como é santo aquele que vos chamou. Disse Jesus, sede santo, porque eu sou santo. E quem vai morar com o santo tem que ter uma vida de santidade. Agora, para que nós possamos alcançar esse momento de santidade, precisamos clamar ao Senhor, dobrar os nossos joelhos. Eu aprendi na oração ao Senhor que quando nós clamamos, dobramos a boca e colocamos a boca no pó. É para pedir perdão pelos nossos pecados e não para apresentar o pecado dos irmãos, das irmãs, da igreja, do mundo. Nós estamos clamando ao Senhor e pedindo perdão pelos nossos pecados. E assim perdoamos aqueles que nos oprimem, aqueles que têm pecado contra nós. Quando nós chegamos ao Senhor para adorar, adoraremos Ele em espírito e em verdade. Glorificamos o nome dEle, exaltamos o nome do Senhor Jesus Cristo para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Quando nós chegamos ao Senhor para clamar, para suplicar em favor do mundo, apresentamos essas almas caídas, o prostituta, ladrão, salteador, estuprador, drogado, passador de drogas, homossexual, lésbica,
todo tipo de homem e de mulher, andarilhos, macumbeiro, que empresta o seu corpo para Satanás, que não tem caráter. Quando entregamos a Deus para apresentar o presidente da nação, a nação, os políticos que mentem, que roubam, porque eles são ladrões, mas têm direito da salvação. Ou aqueles que foram presos são inocentes, mas eles são carentes da misericórdia de Deus. Quando nós chegamos a Deus, clamamos ao Senhor pela salvação das almas. Nesta nação, apresentamos o nosso presidente e a nossa nação. Quando apresentamos a igreja, o pastor da igreja, os obreiros, os membros congregados, jovens, crianças e adolescentes, nós temos muito tempo para apresentar face a face do Senhor essas almas. Quando nós estamos fazendo isso aí, meus irmãos, nós estamos fazendo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo um bem enorme para a nossa alma. Aleluia. Você entendeu? Não tenha murmuração. Glorifique o nome do Senhor Jesus. Versículo 10. Serve uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Como bons despenseiros da multiforme da graça de Deus. Serve uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Qual foi o dom que você recebeu, meu irmão? Qual foi o dom que você recebeu, minha irmã? O Senhor me chamou para exortar. Será? Jesus Cristo veio aqui na terra. Você vê que as passagens de exortação de Jesus Cristo era tão mansa. Era um aviso de amor. Ele avisava para a pessoa. Virão dias que neste lugar não adorarão a Deus, nem aqui e nem lá em cima. Mas o único, a verdadeira adoração, em espírito e verdade. Aonde está o espírito, ali está a verdade. Jesus Cristo, ele pregou o amor. Veja bem, Jesus Cristo chegou no mundo, nós chegamos hoje na igreja. Vamos falar na igreja. Chega uma pessoa na igreja, enfermo, quebrado, demônio, qualquer coisa. Primeira coisa nós falamos, se fosse crente, isso, você viu o diabo que está acontecendo, é isso. Nós já entramos como juiz. Por isso que ora por um enfermo e ele morre no domingo seguinte. Eu tenho medo quando o pastor fala, vamos orar porque a pessoa precisa do milagre. Jesus tem misericórdia de mim, porque se fosse eu, certamente amanhã seria o meu velório. Sabe por quê? É porque estufa o peito e diz, vamos fazer porque é a igreja. A igreja é membro do corpo de Cristo. Se a igreja for convertida, vai olhar para essa pessoa como Jesus Cristo fez com aquelas pessoas que chegavam até ele pedindo uma cura, endemoniado, ele expulsava o demônio. E quando a pessoa adorava, ele dizia, a tua fé te salvou. Ele não dizia para ele, a culpa sua é porque você não serve a Deus. Não. Igreja, irmão, irmã, pastor, quer te dar um conselho? Seja crente. Olha para as suas mãos. Imagina só quantas besteiras você já fez
com essas mãos. E se você fala que essas mãos é santa, é para impor as mãos dos enfermos e curar. É para expulsar os demônios com a autoridade do Espírito Santo. Olha para a sua boca, para o seu coração, para a sua mente. Quantas pragas você tem jogado nas pessoas. Quantos palavreados você tem falado. Se converta. Se converta. Para poder pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus é simples. Jesus Cristo, ele só falava em amor. Curava os enfermos, expulsava os demônios. Pregava o evangelho aos pobres, necessitados. Não era aqueles ricos que podiam dar um cheque de um milhão. Não. Jesus Cristo pregava a palavra de Deus aos enfermos, cancerosos, aos leprosos, que a sociedade não resolvia o problema. Que nem hoje. Quando chega uma doença que os médicos falam não tem mais cura, todos os pastores se curvam diante da enfermidade, mas não se curva diante do Criador do céu e da terra. Se o médico falar que a enfermidade é contagiosa, meu irmão e minha irmã, vai morrer todos sem receber uma oração. Eu vos pergunto, que autoridade nós temos? É porque nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Se Deus me chamou para orar pelos enfermos, Ele quem vai curar. Eu tenho apenas que orar. Quando a pessoa me procura, eu não saio, eu não posso. Vou fazer um culto de cura divina. Eu estou vendendo cura divina. Não existe, é mentira. Por isso que não morre, que não cura. Agora, se alguém me perguntar, estou desenganado, alguém da minha família, pode orar. Eu estou buscando. Eu clamo ao Senhor, como disse José. O Senhor é quem dá uma resposta ao rei. Clamar ao Senhor e Deus responde a oração em favor desta vida. Se alguém falar, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Você viu, meu irmão? Se alguém falar, fala de acordo com o oráculo de Deus. Não é no seu oráculo, é o oráculo de Deus, aquele que disse o que ele falar. Se alguém serve, faça na força de Deus, sempre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Você está entendendo que Deus há de ser glorificado por meio do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! A Ele que pertence o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Você já viu, meu irmão e minha irmã, como é importante ser crente? Você que é obreiro, que fala em línguas estranhas, que não copeia a língua do estranho. Você que recebeu as revelações do Espírito Santo, recebeu o poder de Deus. Você já imaginou, meus irmãos?
Por que às vezes Jesus Cristo, ele não é glorificado na terra e o nome do Pai não é glorificado nele por nossa culpa? A igreja do Senhor Jesus Cristo não deixou de andar em santidade e humildade, fazer a vontade de Deus. A vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é simples, é amável, é doce. Você que fala que tem autoridade, é carne. Se você tiver autoridade, você faz como Jesus. Cura os enfermos. Aleluia, labás. Cura os enfermos. Expulsa os demônios. Ama o seu semelhante. Ainda que ele faz o mal para você. Você diz, Jesus é bom. Em todas as coisas, o nome do Senhor seja glorificado. Seja manso, seja humilde, seja simples, seja como um cordeiro. Faça tudo para a glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos e amados irmãos, que o Espírito Santo de Deus fale aos vossos corações. Ore por essa nação. Ore pelo nosso presidente. Ore por mim, pela minha família. Ore pela igreja, pelos pastores presidente. Ore para que Deus salve as almas. Em nome de Jesus Cristo. E a paz do Senhor. Aleluia.